E aí pessoal, meu nome é Matheus e nós do ADM Zone viemos trazer a segunda parte do vídeo anterior de limites. Então se vocês não viram ainda, entra no canal e vejam o primeiro vídeo, tá? Nesse vídeo nós vamos falar primeiro de limites laterais, depois das peculiaridades que eles têm, depois das assíntotas, tanto as horizontais, tanto as verticais. Então não esqueça de dar o like, compartilhar para os amigos e pega o caderno e a caneta que vai dar certo. Bom, falaremos agora de limites laterais. No primeiro vídeo nós falamos de limites laterais, só que não fizemos nenhum exercício sobre isso. Agora vamos fazer. Mas para fazer, precisamos saber se o limite naquele valor específico existe. Para fazer isso, nós precisamos saber se o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda. Então vamos calcular. Vamos substituir o 5 no valor de x. Então fica 2 vezes 5 menos 5. Ou seja, 10 menos 5... 5. Limite pela direita dá igual a 5. E o pela esquerda? Mesma coisa. 2 vezes 5, menos 5, 10 menos 5, 5. Ou seja, o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda. Então a nossa pergunta, o limite no valor, quando x se aproxima de 5, existe? Existe. Sim. E essa é a resposta. Depois do exemplo anterior, vamos fazer um outro exemplo que agora vai dar um pouquinho diferente. Vamos lá. A questão diz que o f de x é 2 se o x for maior que 0 e menos 2 se x for menor que 0. Então, vamos lá. Para x menores do que 0, o valor da função vai dar menos 2. Então, vai ser uma reta constante dando menos 2. Vai ser uma bolinha aberta porque não é igual aqui, tá? Bolinha aberta. Deu para entender? Menos 2. E 2 se x for maior ou igual a 0. Então ela vai pular do menos 2 para 2. E vai ser uma bolinha fechada porque é um maior ou igual. Mais ou menos assim. Entenderam? Então, o limite de f de x quando x é 0 pela direita. 0 pela direita, então valores que aproximam de 0 pela direita. Ou seja, o valor vai dar 2. Limite de f de x quando x tende pela esquerda. Ou seja, são valores menores do que 0 pela esquerda. Vai dar quanto? Menos 2. Repare que os limites laterais deram diferentes. Quando isso acontece, o limite para esse valor existe? Não existe. E é isso. Bom, agora nós vamos falar sobre as peculiaridades dos limites laterais, que são um valor qualquer, independente de ser 1, pode ser qualquer valor, é dividido pelo 0 pela direita e o 0 pela esquerda, e 1 ou qualquer outro valor dividido por infinito pela direita ou pela esquerda, tá? Vamos começar por esse aqui. Imagine que você tem um valor e você divide por uma coisa muito pequena. Lembre que isso aqui não é 0, é aproximadamente 0. E como é um 0 pela direita, isso significa o quê? Que esse aqui é um 0,0000001, ou seja, muito próximo de 0. Se você pegar a sua calculadora agora e dividir 1 sobre isso aqui, vai dar um valor muito grande, ou seja, infinito. E vai dar um valor positivo. Agora, se você pegar 1 e dividir por um valor de 0 pela esquerda, isso aqui o que é que significa? É um valor próximo de 0, só que aproximando pela esquerda, ou seja, menos 0,00000001, vamos supor. Então, se você pegar a calculadora e dividir 1 por isso aqui, vai dar um valor muito grande, só que negativo. Vai dar, sei lá, menos 1 milhão, menos 1 bilhão. Entende? Isso é infinito, segundo a matemática. Tá? Agora para cá. Imagine que você tem um valor
e divide por infinito. Imagine que você tem um bombom e divide para infinitas pessoas. Quantos bombons cada pessoa vai ficar? Vocês concordam comigo que não vai ser zero. Vai ser aproximadamente zero, né? Vai ficar um pouquinho para cada um. Ou seja, aproximadamente zero, só que positivo. Ou seja, 0,00001, entende? Ou seja, zero pela direita. Mesma coisa para o contrário. Você tem um valor e divide por um valor muito grande, só que negativo. Vai dar um valor muito próximo de zero, só que negativo. Ou seja, menos 0,00001, entende? E é isso. Bom, pessoal, agora vamos fazer 2 exercícios para a gente poder fixar a matéria, beleza? Bom, limite dessa função quando x tende a menos infinito. O que vamos fazer? Vamos substituir o menos infinito aqui. Então fica 3 vezes menos infinito mais 1 sobre menos infinito ao quadrado. 3 vezes menos infinito, o que é? Menos infinito. Porque o 3 multiplicando não vai causar nenhum efeito no infinito. 1 sobre menos infinito, lembrando do quadro anterior. 1 sobre menos infinito é algo muito próximo de zero. É como se a gente tivesse um valor dividido por muitas pessoas. Um bombom dividido para infinitas pessoas. Ou seja, isso aqui é praticamente zero. Então, menos infinito mais zero, menos infinito. Nesse caso, vamos fazer a mesma coisa. Limite dessa função quando x tende a mais infinito. Vamos substituir. 2 vezes mais infinito mais 1 sobre 5 vezes mais infinito menos 2. 2 vezes infinito, infinito mais 1. 5 vezes infinito, infinito menos 2. Infinito mais 1, infinito. Infinito menos 2, infinito. Quanto é infinito sobre infinito? Isso é uma coisa estranha. Então não é desse jeito que vamos fazer. Então, apagando, vamos fazer do jeito certo. Nesses casos, quando tem uma função em cima e uma função embaixo, nós temos que colocar o valor de x em evidência. Então, x vezes 2 mais 1 sobre x. Aqui também, x sobre 5 menos 2 sobre x. Podemos cortar esse x com esse x. E fica o quê? Limite de x tendendo a infinito, mais infinito, de 2 mais 1 sobre x sobre 5 menos 2 sobre x. Substituindo o infinito aqui, fica 2 mais 1 sobre infinito sobre 5 menos 2 sobre infinito. 1 sobre infinito, 0. 2 sobre infinito, 0 também. Então fica 2 mais 0, 5 menos 0. Ou seja, 2 sobre 5. Ou seja, o limite dessa função, quando x tende a infinito, é 2 sobre 5. Ok? Bom, pessoal, continuando no assunto de limites, vamos falar das assíntotas. As assíntotas, elas funcionam como barreiras imaginárias. Como assim? Olha essa linha vermelha. A linha azul, que é caracterizada pela função, ela nunca vai ultrapassar a linha vermelha. Ela pode chegar muito próxima, mas ela nunca vai ultrapassar, tanto na vertical quanto na horizontal. E no próximo quadro nós vamos aprender como calcular elas, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos calcular as assíntotas verticais e horizontais, tá bom? Bom, para essa função que nós demos um exemplo, para achar a assíntota vertical nós precisamos calcular o denominador e igualar ele a zero. Então, identificamos o denominador, que é o x menos 2, e simplesmente chamamos ele igual a zero. Então, x menos 2 igual a zero. Ou seja, x é igual a 2. Ou seja, a assíntota vertical é igual a 2. Agora, para a gente achar a assíntota horizontal, é um pouquinho mais complicado.
nós precisamos calcular o limite da função que estamos calculando, x menos 1 sobre x menos 2, e dizer que o x se aproxima muito de mais infinito ou menos infinito. A questão do mais e do menos não faz diferença, vai dar a mesma coisa. Então, para essas funções, nós temos que botar o x em evidência. Ou seja, colocando em evidência em cima, fica 1 menos 1 sobre x sobre x 1 menos 2 sobre x. Podemos cancelar o x com o x, aí fica limite de x tendendo a mais ou menos infinito de 1 menos 1 sobre x sobre 1 menos 2 sobre x. Quando substituímos o infinito no x, vai ficar 1 sobre infinito e 2 sobre infinito. E sabemos que isso se aproxima muito de zero. Ou seja, podemos dizer que isso é zero. Ou seja, o limite vai dar igual a 1, porque fica 1 sobre 1. Ok? Bom, agora depois de achar as assíntotas vertical e a assíntota horizontal, nós precisamos calcular os limites laterais para podermos calcular o gráfico. Então, para achar o gráfico, nós precisamos fazer o limite pela direita e o limite pela esquerda da assíntota vertical. Então, aplicando o 2 pela direita aqui, faremos assim. 2 menos 1 sobre 2 pela direita menos 2. 2 menos 1, 1. 2 pela direita menos 2 é um pouquinho maior do que 2. Então, fica 0 pela direita. 1 sobre 0 pela direita dá mais infinito. Agora pela esquerda, aplicando o 2 pela esquerda. Fica 2 menos 1 sobre 2 pela esquerda menos 2. Ou seja, fica 1 sobre uma coisa um pouquinho menor do que 0. Ou seja, 0 pela esquerda. 1 sobre 0 pela esquerda dá menos infinito. E agora, para achar o ponto de interseção, é o ponto que toca o eixo x. É quando a curva está crescendo, ela toca o eixo x e se aproxima da assíntota horizontal. E para fazer isso, nós precisamos zerar o numerador da nossa função. Então, o numerador é x menos 1. Então, x menos 1 é igual a 0. Então, x é igual a 1. Com isso, nós temos todas as informações para achar o nosso gráfico. Bom, agora já temos todas as informações necessárias. Os limites laterais, o limite quando tende a mais ou menos infinito, o ponto de interseção, a assíntota vertical e a assíntota horizontal da nossa função que é essa. Então, primeiro vamos colocar a assíntota vertical, que é 2, que é o x igual a 2. Então, vai estar mais ou menos bem aqui. Nós fazemos uma reta, porque essa vai ser a nossa barreira imaginária. A assíntota horizontal é o y igual a 1. Então, vai estar mais ou menos bem aqui. E nós fazemos uma reta. Pronto, já foi essas duas informações. Agora nós botamos o ponto de interseção, que é o x igual a 1, que deve estar mais ou menos bem aqui. 1. E pronto. Temos todas as informações e agora vamos pelo limite pela direita do 2. Para cá. X da direita do 2. Então, quando está bem próximo de 2, pela direita, o y é mais infinito. Então, o valor da nossa função vai ser mais infinito quando estiver bem aqui pertinho. Então, ela começa bem aqui, ó. E ela se torna 1 quando o x se torna infinito. Então, bem para cá, ela é 1. O y é igual a 1. Então, ela está bem aqui. Completando o gráfico, ela fica mais ou menos assim. Ok? Agora, quando é 2 pela esquerda, ou seja, bem aqui pertinho, ela se torna menos infinito. Ou seja, ela está bem aqui embaixo, ó. E quando vai para menos infinito, ou seja, bem para cá, o x menos infinito, bem para cá, o y é 1. Ou seja, aqui, bem pertinho. Então, completamos o gráfico passando pelo ponto de interseção. Então, fica mais ou menos assim. Ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso segundo vídeo de assunto. Agora, não esquece de dar o like,
se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, pode mandar qualquer dúvida, qualquer pergunta. Compartilha esse vídeo para a pessoa que está desesperada, aquela pessoa realmente desesperada. E os nossos próximos vídeos serão resolução de questões, então não percam, beleza? Valeu!